uma família que domina energia, banco, mídia e até usina nuclear. O governo é o maior investidor. E o povo? O povo só paga a conta. Se você pensou na JBS, você errou. Estou falando da Gaesa, a empresa da família Castro em Cuba, a maior esquema de concentração de poder econômico do hemisfério ocidental. Mas não fecha esse vídeo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar, dado por dado, documento por documento, como a JIF e JBS copiaram esse modelo cubano aqui no Brasil, com o dinheiro do povo, com a proteção do Estado e com a cumplicidade do governo Lula. O que é a Gaesa e como nasceu? Para entender o que está acontecendo no Brasil, você precisa entender o que acontece em Cuba. Não a Cuba das cartilhas da esquerda, a Cuba real, a Cuba de 2025. A Gaesa foi criada nos anos 1990, inicialmente como um mecanismo para captar divisas estrangeiras em meio ao colapso econômico cubano após o fim da União Soviética, e usaram essa empresa para financiar uma série de coisas dentro da ilha que era proibido. O presidente da plataforma acadêmica Cuba Século XXI, Juan Antônio Blanco, explica que Raul Castro tentou evitar que os generais se corrompessem tendo acesso a grandes valores em dinheiro. Por isso, a Gaesa foi reservada para um grupinho de elite da família Castro e os mais próximos. Entendeu a lógica? Raul Castro criou uma empresa para proteger os generais da corrupção, e o resultado foi o maior esquema de corrupção da história de Cuba. Isso tem nome: hipocrisia de Estado, neossocialismo. São as grandes empresas, junto com um grande Estado, contra o povo. Grandes empresários ajudando grandes políticos a se perpetuarem eternamente no poder. Em 2006, quando Fidel Castro ficou doente, a Gaesa era uma empresa pequena. Tinha basicamente uma outra empresa que chamava-se Gaviota e competia de igual para igual com as outras do Ministério do Turismo. O ponto de virada foi em 2008, quando Raul Castro assumiu a presidência e deslocou os quadros civis designados por Fidel, entregando os setores mais lucrativos da economia cubana para o controle militar. Em 2 anos, saiu de empresa pequena para controlar metade da economia do país. Isso não é crescimento empresarial, isso não é livre iniciativa, isso não é livre mercado, isso é tomada de poder. Por meio da empresa Cimex, a Gaesa controla centenas de postos de gasolina, supermercado, casas de câmbio, fábricas de bebida, serviços de internet, remessas e imóveis, dezenas de hotéis, lojas na Havana Velha, centros de mergulho, agências marinhas, portos de luxo, aluguel de carro, e ainda controla o Banco Financeiro Internacional, o que provavelmente dá ao conglomerado domínio sobre as próprias reservas e divisas de Cuba. Missões médicas. Para quem não sabe o que isso significa, Cuba manda médicos para outros países, inclusive o Brasil, no programa Mais Médicos, e fica com a maior parte do salário desses profissionais. Os médicos recebem uma fração mínima, o resto vai para a Gaesa. O Departamento de Estado americano documenta há mais de uma década como o governo cubano lucra com essas missões, enviando médicos sem informá-los sobre os termos reais, confiscando seus documentos, seus salários e ameaçando as suas famílias caso tentem abandonar a missão. A Gaesa não tem website, não tem endereço de contato, não publica balanço. A Assembleia Nacional e a Controladoria Geral de Cuba não podem auditar suas contas. Mas em 2024, documentos internos vazaram para o grande jornal Miami Herald. E os números são chocantes. Em março de 2024, o conglomerado controlava ativos avaliados em pelo menos 17 bilhões de dólares, incluindo 14,5 bilhões de contas bancárias. Essa fortuna é maior que as reservas internacionais do Equador, do Paraguai e da República Dominicana juntos. Os documentos revelaram margem de lucro de 38%. Para comparar, as grandes empresas internacionais costumam ter margens entre 5% e 15%. Olha aí, o socialismo com a margem de 38% e o capitalismo entregando uma margem de lucratividade muitas vezes menor. Nenhuma empresa em mercado competitivo chega a 38%. Só monopólio socialista chega a 38%. E sabe o que esses números não incluem? A Cimex, a maior empresa do grupo. Ou seja, o patrimônio real da Gaesa é ainda maior. Enquanto isso, quase 9 em cada 10 cubanos vivem em condições de extrema pobreza ou mera sobrevivência. Cuba acumula queda de 15% no PIB nos últimos 5 anos. Apagões diários, falta de comida, de combustível, de energia elétrica e medicamentos.
Uma família acumula 17 bilhões de dólares em contas bancárias secretas. O povo passa fome. Isso é socialismo. Isso é cleptocracia. Isso é o modelo. E agora, olha para o Brasil. Tudo começou em 1953, quando Zé Batista Sobrinho abriu um açougue em Anápolis, Goiás. Hoje, seus filhos Joesley e Wesley controlam o maior conglomerado privado do Brasil. E a trajetória tem o mesmo cheiro da Gaesa. O conglomerado que começou como uma produtora de carne, JBS, hoje fabrica celulose com a Eldorado. Controla banco e fintech, como o Banco Original e o PicPay. E tem o Canal Rural, seu veículo de comunicação. A Âmbar e a Fluxus no setor de energia. A LHG, Mining em mineração, e a Flora em cosméticos e higiene. E recentemente compraram 68% da Eletronuclear, a empresa de energia nuclear do Brasil, por 535 milhões da Eletrobras. E estão em conversas para comprar uma indústria importantíssima no setor de defesa nacional. Sim, armamentos, a Avibras. O faturamento do grupo chegou a 490 bilhões de reais nos últimos 12 meses, um valor que supera o PIB de 20 estados brasileiros. Carne, celulose, banco, fintech, mídia, energia, mineração, energia nuclear, uma família. Isso não é livre mercado. Isso é concentração de poder econômico, exatamente como a Gaesa fez em Cuba. O combustível, dinheiro público do BNDES, o seu dinheiro. Mas como chegar até aqui? A resposta está no BNDES, o Banco do Povo Brasileiro. Entre 2002 e 2013, o BNDES liberou quase 13 bilhões de reais para as empresas controladas pela JF, entre empréstimos e participações acionárias. No total, em 20 anos, a JBS obteve quase 25 bilhões de dólares em financiamento e o BNDES se tornou o sócio da empresa, com 20% das ações, o segundo maior acionista atrás apenas da família Batista. Compara com Cuba, Gaesa cresce com monopólio estatal garantido, a JF cresceu com financiamento estatal garantido, formas diferentes, mesmo resultado. Uma só família concentrando o dinheiro do povo sem transparência. Veja os detalhes. O maior salto dos negócios do grupo ocorreu entre 2007 e 2010, com operações com o BNDES chegando a 8,1 bilhões de reais. Com esse dinheiro público, os batistas compraram a americana Swift por 1,4 bilhão de dólares. 2 anos depois, com um empréstimo de 3,5 bilhões do BNDES, compraram a Pilgrim's Pride nos Estados Unidos. Recursos públicos brasileiros financiando a compra de empresas dos Estados Unidos para enriquecer uma só família vinculada ao governo, além de vinculada com grandes esquemas de corrupção e esse mesmo governo. Alguém me explica como isso é desenvolvimento nacional? A confissão que o Brasil quase esqueceu, em 2017, o mundo parou quando os irmãos Batista abriram a boca. Os irmãos admitiram à Polícia Federal que subornaram políticos e funcionários por 12 anos para obter os financiamentos do BNDES, a taxas abaixo do mercado. 12 anos de corrupção, 12 anos de subvenção, 12 anos de conluio sistêmico. Confessado, uma multa de 10,3 bilhões de reais foi assinada. Os irmãos foram presos. O acordo de leniência foi fechado. O caso parecia encerrado. Mas aí entrou o governo Lula mais uma vez e tudo mudou mais uma vez. A blindagem. STF e medida provisória presidencial e conta de luz. Em dezembro de 2023, o ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento da multa de 10,3 bilhões de reais do acordo de leniência da JF. A empresa buscava reduzir essa multa de 10 bilhões para 600 milhões. Dos 10 bilhões originais, tinham pago somente 3 bilhões. Detalhe que a grande mídia quase não mostrou. A esposa do ministro Toffoli, Roberta Rangel, faz parte da equipe jurídica da JF. A decisão saiu na véspera do recesso do fim de ano, com um texto em sigilo. Anota isso. Em Cuba, a Gaesa não é auditada por lei. O regime proíbe. No Brasil, a JF tem uma multa bilionária suspensa por um ministro cuja esposa advoga para a empresa e a decisão sai em sigilo. Mecanismos diferentes, resultado idêntico, intocáveis. Em junho de 2024, a Âmbar, braço de energia da JF, comprou 13 usinas termoelétricas da Eletrobras. 3 dias depois, o governo Lula publicou medida provisória 1232 de 2024. Os contratos dessas térmicas em custos rateados entre todos os consumidores do país. O governo beneficiou os irmãos Batista com uma medida provisória 72 horas após a Âmbar comprar as usinas. A medida provisória bancou o prejuízo das usinas quebradas e repassou o custo para todos os consumidores brasileiros por 15 anos. Os custos calculados por operadores de mercado variam entre 2 bilhões
a quase 3 bilhões por ano, podendo ultrapassar os 30 bilhões no total do período do contrato. E as famílias mais pobres, que recebem tarifa social de energia, também serão afetadas. Deixa eu traduzir em termos simples. Os Batista compraram usinas quebradas, cheias de dívida. 72 horas depois, 3 dias, o governo assinou um decreto para que você pague as dívidas deles por 15 anos. Os mais pobres, os que mal conseguem pagar a conta de luz, também vão pagar. São 30 bilhões de reais do povo brasileiro para garantir o lucro de 2 bilionários investidores. Em Cuba, isso chama-se socialismo. No Brasil, o Lula não quer chamar isso de nada, quer manter escondidinho. Mas, se por acaso vier à tona todo esse escândalo que eu estou colocando aqui, ele vai chamar isso de desenvolvimento. E para fechar o capítulo, em 2025, o presidente Lula participou de cerimônia oficial ao lado de Wesley Batista, dono da JBS. O mesmo Wesley que confessou subornar políticos por 12 anos, ao lado do presidente da República, em evento transmitido pelo canal oficial do governo. E isso resume tudo. O passo mais ambicioso foi agora. Wall Street, com dinheiro brasileiro. Em junho de 2025, a JBS listou as suas ações na Bolsa de Nova York, a NYSE, NYSE, e mira agora a inclusão no S&P 500, que é o índice daquela bolsa, o que a tornaria a primeira empresa brasileira nesse índice. Mas, o que é mais importante, esse índice é somente para aquelas grandes empresas norte-americanas, uma saída honrosa para encobertar toda essa trajetória de corrupção e esquemas junto ao governo brasileiro com o dinheiro do povo brasileiro. Aqui está a diferença crucial entre a Gaesa e a JIF. A Gaesa está presa em Cuba, uma ilha falida, sem acesso a capital internacional. Os Batista são muito mais ambiciosos. Usaram o dinheiro público brasileiro para se alavancar e construir um grande império aqui. E agora querem expandir esse mesmo império em Wall Street, usando os mesmos métodos espúrios que praticavam aqui no Brasil. Agora eu quero que você veja os dois modelos lado a lado, com calma, porque o paralelo é assustador. Cuba, Raul Castro usa o cargo de ministro das Forças Armadas para criar e proteger o conglomerado a partir dos anos 90. Brasil, família Batista usa relações com o governo PT desde 2003 para acessar crédito público subsidiado e proteção política. Cuba, monopólio estatal garantido, nenhum concorrente permitido por lei. Estado elimina a concorrência diretamente. Brasil, quase 25 bilhões em financiamentos públicos em 20 anos. BNDES vira sócio com 20% das ações. Estado elimina a concorrência indiretamente, financiando apenas um grande grupo. Cuba controla todos os setores rentáveis que geram dólares. Turismo, remessas, comércio exterior, missões médicas, tudo que envolve contrato com o governo cubano. Evita deficitários, agricultura, saúde pública. Brasil, posicionada em todos os setores historicamente rentáveis, alimentos, mineração, energia, cosméticos, sistema financeiro, comunicação e talvez agora até mesmo a defesa, com vastos contratos, não só de energia elétrica, mas também de defesa. Cuba, sem website, sem balanços públicos, sem auditoria possível, opera completamente fora do escrutínio público por mandato legal do regime. Brasil, multa bilionária suspensa por ministro cuja esposa advoga para a empresa. Decisão em sigilo, acordo de leniência em renegociação anos depois da confissão. Cuba, 18 bilhões de dólares em ativos secretos, margem de 38%, enquanto 9 em cada 10 cubanos vivem em pobreza ou mesmo subserviência, ou mesmo mera sobrevivência. Brasil, salário de executivos sobe 2.000%. Bolsa Família cresce mais de 50% nas cidades onde opera. 30 bilhões de reais de conta de luz passada para o povo mais pobre, financiando esse grande grupo. 5 passos, os mesmos 5 passos. Em Cuba levou décadas e uma ditadura. No Brasil está acontecendo dentro da democracia, com o BNDES, com o STF, com medida provisória presidencial. Isso é mais assustador, mas existe uma diferença fundamental entre Cuba e Brasil de hoje. E precisamos falar sobre ela. Em Cuba, quando a Gaesa consolidou o seu poder, não havia oposição para denunciar, não havia imprensa independente para investigar, não havia congresso para questionar, não havia eleição para mudar o rumo. No Brasil, ainda temos tudo isso, ainda temos você assistindo esse vídeo, ainda temos deputados denunciando isso publicamente, ainda temos eleições. A pergunta não é se o Brasil vai virar Cuba, a pergunta é por quanto tempo vamos ter instrumentos para impedir que o Brasil se torne uma Cuba. E o que acontece se não usarmos esses instrumentos agora? Os 5 pilares do Plano Brasil. Denúncia sem solução é entretenimento político. Eu não faço entretenimento, eu faço proposta. Então, vamos ao que precisa mudar. O Plano Brasil defende o livre mercado de verdade, desburocratização, proteção da propriedade privada e crédito para pequenos e médios empreendedores
não para famílias que já têm acesso privilegiado ao Palácio do Planalto. Real economia de mercado, ou seja, contra os grandes conglomerados, contra a formação de cartéis, contra a formação de oligopólios e monopólios. O BNDES foi criado para financiar infraestrutura e desenvolvimento nacional, não para ser sócio de frigoríficos privados que subornam políticos por 12 anos. Nenhum real de dinheiro público deveria ir para empresa com histórico de corrupção confessada. Nenhum! O Plano Brasil propõe mandatos de 10 anos para ministro do STF, critérios rígidos de nomeação, fim de decisões monocráticas em sigilo e mecanismo para que o Congresso suste decisões que extrapolam os limites constitucionais e muito mais. Ministro do STF não pode ser cargo vitalício sem prestação de contas, sem ter o seu patrimônio exposto a público como de todo e qualquer funcionário público. Esposa de ministro não pode advogar para réu de ministro. Decisão bilionária não pode sair em sigilo de um só ministro na véspera do recesso. Isso não é reforma radical. Isso é o mínimo que qualquer democracia séria exigiria. O Plano Brasil defende a abertura de mercado de distribuição de energia elétrica com concorrência real entre múltiplos operadores, sem essa história de dar concessões com licitações já maculadas pelos aqueles operadores gananciosos. Similar ao que aconteceu com a telefonia nos anos 2000. Nenhum governo deveria poder assinar uma medida provisória que garante lucro para uma empresa específica às custas de 30 bilhões de reais do consumidor. Isso não é política energética, isso é transferência de renda do público para o privado, e somente um privado. O Plano Brasil defende que nenhuma empresa ou família possa dominar simultaneamente banco, mídia, energia, mineração, infraestrutura crítica e etc. Estado regula, não financia, não protege, não vira sócio. Existe uma razão pela qual os Estados Unidos têm leis antitrust rígidas, porque a concentração de poder econômico se transforma em concentração de poder político. E concentração de poder político destrói o Estado de Direito, a separação entre os poderes, a real democracia. Cuba é a prova disso. O Plano Brasil defende uma nova Constituição que descentralize o poder, transfira competências para estados e municípios, crie mecanismos reais de controle popular sobre os seus mandatários e toda a burocracia pública e retire do governo federal, sobretudo, a capacidade de usar dinheiro público para criar oligopólios protegidos por eles próprios. Não é sobre a esquerda ou a direita nesse tema. A JF cresceu com o PT, mas cresceu também depois, porque o problema é estrutural. O problema é um Estado que foi desenhado para ser capturado. Enquanto esse Estado existir, neste formato, sempre vai haver uma família ou outra família qualquer que esteja disposto a fazer a mesma coisa. Eu vou terminar com uma pergunta simples. Quando você olha para Cuba hoje, o povo sem comida, sem luz, sem liberdade, enquanto os generais acumulam bilhões em contas secretas, você se pergunta, como chegou nisso? Como um país deixou uma família só tomar conta de tudo? A resposta é, aos poucos, um setor de cada vez, uma decisão judicial de cada vez, uma medida provisória de cada vez, uma conta de luz de cada vez. No Brasil, estamos nesse processo. Não no fim, ainda no começo. Ainda dá tempo, mas só dá tempo se o povo brasileiro decidir que informação que não circula é informação que não muda nada. Comente o que você acha desse tema. E se você quer aprofundar ainda mais, o link do Plano Brasil está aqui na descrição. Lá você encontra todas as propostas detalhadas. O link do resumo de 5 minutos no Instagram também está na descrição. O Brasil ainda pode ser salvo, mas depende de você.